Muito boa noite, queridos irmãos do Grupo Fraternidade. Com muito prazer, estamos aqui novamente para falar sobre um tema do Livro dos Espíritos. Hoje, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos falar sobre justiça e direitos naturais, questões 873 a 879. Vamos iniciar com uma prece. Levamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, para que possamos harmonizar nossa mente, nossos sentimentos, para podermos refletir, pensar sobre os ensinamentos trazidos pelos Espíritos acerca da vida espiritual, que possamos cada vez mais aprofundarmos nosso conhecimento, nosso saber, que facultarão o fortalecimento da nossa fé raciocinada, a única que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. E com essa razão fortalecida, tenhamos condições de dar passos cada vez mais firmes diante das vicissitudes da vida na forma de provas e expiações. Possamos recolher aquilo que de melhor couber para nossas vidas na noite de hoje. Movidos por esse objetivo, iniciamos a palestra de hoje. Assim seja. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Das questões 873 e 879 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o tratamento das questões referentes à justiça e direitos, tanto no âmbito da justiça e dos direitos naturais, quanto no âmbito da justiça e dos direitos convencionais, ou seja, trazidos da sociedade humana. Aliás, esse constitui o tópico inicial desse capítulo. Nós todos temos um senso de justiça. Esse senso de justiça, ele vem conosco. Ele está realmente na natureza. Vem conosco. É natural em nós, portanto. E é por isso, inclusive, que nós nos revoltamos ao pensamento de uma injustiça. Claro que o progresso moral, do desenvolvimento das ideias morais, aprimora o sentimento, mas não vai dar esse sentimento. É dito, então, que Deus colocou isso no coração do homem. Coração aqui, figurativamente, ou seja, na essência humana. Então, a alma humana traz em si o senso de justiça. Remonta, portanto, à tradição platônico-socrática essa resposta. Razão pela qual, inclusive, independente do saber, do grau de conhecimento ou de instrução das pessoas, você encontra aqueles pouco instruídos, muito justos, com senso aprimorado de justiça, e muito instruídos, com um senso de justiça comprometido, digamos assim. Quando se fala que está na natureza, isso quer dizer o seguinte, que há, então, uma lei independente da lei que está escrita nos códigos da sociedade. É uma lei que vem na natureza, chamada então de lei natural. Tá? E essa lei natural está escrita onde? Está escrita no próprio cosmos. Tá? Pode-se falar da lei natural que rege os fenômenos da natureza, as leis da física, por exemplo, e pode-se falar da lei natural, nesse outro sentido, tratado aqui no capítulo, como a lei moral natural, que é esse senso de justiça que vem com a natureza gravada em todos nós. Vem, então, a dificuldade, Se é uma lei natural, nós temos pessoas que têm um entendimento da justiça muito diverso de outras, a ponto de umas acharem justo o que outras acham injusto. Como pode isso? Se todas têm a lei natural gravada em si, como pode haver essa discrepância no entendimento da justiça? Essa é a pergunta, inclusive, 874 do Livro dos Espíritos. Como ocorre que os homens entendam de maneira tão diferente a justiça? Bom, aí não tem tanto a ver com o entendimento. Vamos colocar a questão no seu lugar. O problema é que os homens ainda, movidos pelos interesses, misturam
ao entendimento da justiça, também paixões, que vão, então, alterar o senso de justiça. E aí falseiam, fazem ver as coisas de um ponto de vista falso. As pessoas, então, criam sofismas, criam argumentos capciosos para tentar justificar, ou seja, passar o verniz de justiça sobre aquilo que não passa dos seus próprios interesses pessoais. Então, é essa mescla de paixões e de interesses que faz a dificuldade. Aí já é o sentimento humano, as paixões humanas que vão se imiscuir no senso de justiça. O senso de justiça em si está lá no fundo da alma humana. Por isso é importante nós termos uma definição, tá? Já que existe uma lei natural e que varia de um para o outro pela mescla das paixões, vamos colocar a definição da justiça. A justiça é definida desde a antiguidade, o Platão, o Aristóteles, como sendo dar a cada um o que lhe é devido. Isso é o justo. Aí se baseia, inclusive, o estudo do direito, nessa definição, que vem sendo aprimorada, estudada, desenvolvida pelos juristas, pelos estudiosos da área. O Livro dos Espíritos nos traz também a sua própria definição. Na questão 875, há essa definição. Como se pode definir justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então vejam, justiça então é um respeito. O direito é aquilo que compete a cada um. Ora, de certo modo, dá para se dizer que remonta à ideia de dar a cada um o que lhe é devido. Não está muito distante da definição clássica da justiça. Apenas se acrescenta aqui o elemento do direito. O direito que já é um desenvolvimento social do que se dá a cada um. O direito é uma construção social. E é por isso que a própria questão 875 vai ter que desenvolver. Quem é que determina, então, esses direitos? Até porque nós percebemos que, desde a antiguidade, os direitos mudaram muito. Veja o que diz, tá? Eu vou lendo e a gente vai comentar. Duas coisas os determinam, então, esses direitos. A lei humana e a lei natural, como vimos, então. Você tem direitos derivados da lei humana, Código de Hammurabi, lei mosaica, direito romano, Constituição brasileira, por aí vai. E da lei natural, que já é uma lei que paira por cima de todas essas, que é uma lei eterna, uma lei que vem, como diz o livro, posta em nós por Deus, E que a lei humana, pela lei do progresso, tende cada vez mais a se aproximar desse ideal. Isso nós já estudamos no livro dos Espíritos, no item da lei do progresso. Continuando, então. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes, portanto, a lei humana é apropriada aos costumes do homem e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Então, está claro aí, costumes e caráter, que varia conforme também o conhecimento. Então, o caráter do homem diz respeito ao seu progresso moral. O texto ainda diz: vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Veja, a Idade Média não dava uma série de direitos que nós temos hoje. Desde que houve a proclamação dos direitos do homem, do cidadão, a proclamação universal dos direitos humanos, tudo isso foi um aprimoramento do entendimento do direito, que impede os abusos, os excessos, a violência. Coisa que lá atrás, na Idade Média, não tinha, não. Pessoas eram servilizadas, eram violentadas,
eram exploradas mais ainda do que hoje. Daí ele dizer, esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, né, atualmente sim, pareciam justos e naturais naquela época. Por quê? Condizia com o seu caráter, com o seu entendimento. Quando o entendimento do homem progrediu, ele olha para trás e fala, nossa, como aquilo era realmente atrasado. Isso vai ser alguma coisa que vai continuar acontecendo pela lei do progresso. Não se espante, ele acabou de dizer que as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas. Então veja, no futuro, quem sabe daqui 200, 300 anos, a humanidade vai olhar para as leis e para os direitos de hoje e vai também dizer, nossa, como era monstruoso, como era horrível, certo? E eles ainda achavam que era conforme a lei natural e a justiça. Tá? Então faz parte da lei do progresso. Por isso que a gente deve sempre continuar estudando, acompanhando o rumo do progresso. Avança ele então, o direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Ele vai sempre galgando para um dia, quem sabe, chegar a esse ideal. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Sim, porque muita coisa que é justa e que está no campo da consciência, o direito não alcança. Uma forma de tratar bem ou mal alguém, os olhares, as indiferenças, uma atenção maior ou menor, né? São coisas que muitas vezes não estão colocadas nos códigos e que, no entanto, a lei natural pode acusar. Então, a lei humana consagra o direito nos seus códigos. E vem a questão. A lei natural, então ela fica fundada onde? Qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Essa é a lei. Essa é a base da justiça fundada sobre a lei natural. Esse tipo de ensinamento que foi dado por Jesus. E é dito que Deus colocou isso no coração do homem. É a regra de toda a verdadeira justiça. E é o desejo de cada um ver respeitar os seus direitos. Quando se fala no coração do homem, é na consciência do homem. A ponto de que, se a gente estiver incerto do que fazer em relação ao próximo, basta se perguntar o que se desejaria que fosse feito para nós, numa circunstância semelhante. E a resposta na consciência viria. Então Deus não podia dar um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Aí está o desenvolvimento, então, dessa pergunta. Isso nos lembra bastante filosofia racional, que inclusive também é um grande estudioso da justiça e da moral e do direito, que é Immanuel Kant. Immanuel Kant, que estabeleceu uma das mais importantes regras para se conhecer o que é o certo e o errado, ou seja, o critério da ética, o chamado imperativo categórico. O imperativo categórico do Kant diz exatamente o seguinte, que você deve agir somente segundo aquela máxima que você pode desejar que também se torne uma lei universal. Ou seja, só vai ser certo para você fazer aquilo que você acha certo, todos também fazerem, inclusive com você. Essa é a base da ética kantiana. Então veja que aqui o Livro dos Espíritos e o próprio cristianismo convergem para esse pensamento. Kardec nos dá um comentário que vai nessa mesma linha, que o critério da verdadeira justiça é desejar para os outros o que se desejaria para si. Né? Como não é natural querer o mal para si, tomando o seu desejo por modelo ou ponto de partida, está-se certo de sempre desejar só o bem para o próximo. Fica meio
claro, né? Uma conclusão coerente, portanto, desse princípio. E é nesse ponto que a religião cristã, o próprio Kardec salienta aqui, tomou o direito pessoal por base do direito ao próximo. O Espiritismo e o próprio Kant, também sendo cristãos, então, vão no mesmo rumo dessa ética universalizante, né? Nós não vivemos isolados, vivemos em sociedade. O direito nosso está sempre limitado por direito do outro, né? Que é o nosso semelhante. Então, claramente, a vida em sociedade nos coloca obrigações. Quais? Essa é a questão 877. E a primeira é respeitar o direito dos semelhantes. Quem respeitar esses direitos será sempre justo. Infelizmente, nesse nosso mundo, e aqui é uma crítica que os espíritos fazem, tá? No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. Olha só. Né? Então, por que as pessoas o tempo inteiro ficam tentando burlar, ultrapassar o limite do direito do próximo? É que as confusões e os males ocorrem na sociedade. E até onde vai essa represália? Também é extrapolado. Então a gente cria cada vez mais regrinhas para esmiuçar isso aí, e isso complica a vida social, tá? Pela falta de cumprir a lei natural. Então a vida social confere direitos, sim, mas impõe deveres recíprocos, claramente. A liberdade, ela só existe porque existe a lei e o direito. Isso aí, inclusive, está bem colocado pelos maiores filósofos políticos de todos os tempos, como Kant, Hegel, Montesquieu. A sua liberdade está em agir dentro dos limites do seu direito. Assim como a liberdade do outro também está em agir dentro dos limites do outro. Se o outro começar a agir fora do limite dele, ele vai agir dentro dos seus limites também. E quando ele age dentro dos seus limites, ele tirou a sua liberdade. Então é por isso que é só a lei, é só o direito existindo que garante a sua liberdade. Tá? A gente pensa às vezes assim, a lei tira a liberdade. Ao contrário, a lei é que garante a liberdade, porque ela nos dá deveres além dos direitos, né? O dever de respeitar esses direitos. Justamente aí está, então, a solução já antecipada da próxima questão. Nós não temos, muitas vezes, por essa falácia das paixões e dos interesses, noção de até onde vai nosso direito, do limite do nosso direito. Podemos nos iludir, né, sobre a extensão dos nossos direitos. O que podemos fazer para conhecer o limite do nosso direito? A resposta é o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Ou seja, o seu direito vai até onde você quer que o direito do outro também vá. Você não quer que o outro ultrapasse o seu? Então, você também já sabe que não pode ultrapassar esse mesmo limite em relação ao outro. É essa a questão da lei natural em relação aos direitos. A lei natural, então, mas ela não tem um código. Pois é um trabalho dos filósofos que lidam com a lei natural procurar esmiuçar quais são os detalhes dessa lei natural, para que a lei humana possa cada vez mais corresponder a ela. Tá? Isso aí vai ser exatamente o rumo do progresso. Uma dificuldade aparece quando se pensa nisso. Se a mesma medida do meu direito tem que ser a medida do direito do outro, na sociedade nós sabemos que sempre existe uma distinção de autoridade, porque a sociedade se distingue pela variação de poderes. Né? Existe o chefe, existe a autoridade mediana, então existe uma hierarquia de poder político. Né? Na sociedade é assim, de autoridades políticas. Daí vem essa pergunta, derivada dessa dificuldade percebida por Kardec.
Se cada um se atribui os direitos do seu semelhante, o que se torna subordinação para com os superiores? Percebeu? Se todos os direitos são iguais, então o meu direito de mandar e de obedecer é igual ao direito do presidente, é igual ao direito do chefe do órgão público, é igual ao direito da autoridade da segurança, ou mesmo de um chefe de família, né? Vários escalões aí da sociedade. E agora? Né? Então igualam-se todos os direitos de obedecer e de mandar. Então acaba que ninguém manda em ninguém. É essa dificuldade que Kardec percebeu. Olha só que interessante a pergunta. E aí ele conclui: isso não seria a anarquia de todos os poderes? Ou seja, você desfaria todos os poderes na sociedade? Uma dúvida de filosofia política interessantíssima colocada aqui por Allan Kardec. E veja que a resposta começa justamente concordando com o princípio da questão. Sim, tá? Os direitos naturais são sim os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Na humanidade não tem essa distinção que a sociedade faz, colocando, aquele tem que obedecer mais porque ele está mais embaixo na sociedade, ele obedece o outro que está em cima. Não. Essa distinção é social, não há com relação ao direito natural. Continuando o texto, diz: Deus não fez uns de um limo mais puro que outros, e são todos iguais diante dele. Esses direitos são eternos. E os que o homem estabeleceu, portanto, essas distinções de quem está em cima, quem está embaixo, quem é chefe e quem é mandado, perecem com as suas instituições. Isso é muito interessante, muito profundo, né? Então, a princípio, tudo isso é temporário mesmo. Tudo isso não é essencial. Essencialmente, essas distinções de poderes de uns sobre os outros, na lei natural, não existe. Está dito aí na questão. Só haveria, de fato, uma maneira de se resolver essa dificuldade para manter uma ordem na sociedade que fosse respeitar a legítima autoridade segundo a lei natural. Olha só como ele continua. De resto, cada um percebe bem a sua força e sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, então, diz ele, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. E ele termina com uma frase espetacular, essa questão. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Os sábios é que devem ter autoridade. Platão não diria diferente, né? Quem conhece aí um pouco a República de Platão, se lembra que Platão defendia que a sociedade fosse governada pelos sábios, pelos governantes filósofos, né? Aqueles que mais desenvolvessem a sua alma racional, esses é que estariam aptos a reger, a governar os outros com sabedoria, aqueles que saíram da caverna, né, da ignorância. Então veja, aí estaria fundado. Por quê? Porque as pessoas sabem reconhecer e têm uma deferência natural também, pelo senso de justiça gravado em todos, quando estão diante da virtude verdadeira e da sabedoria verdadeira. Né? Então, nesse caso, a subordinação não é comprometida, segundo a questão 878. E vamos encerrar com o entendimento da justiça mais pura. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza?
Como a resposta é curta, veja o que ela diz. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Olha quem é o exemplo de verdadeiro justo. Mas Jesus é o modelo e o guia da humanidade. Isso. Mas Jesus também é o exemplo de amor, benevolência. Sim, também de justiça. Tá? Veja, aquele que é verdadeiramente justo pratica também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Aqui nós podemos entender que, pela justiça, conforme explicada nas questões anteriores, nós podemos ver o fundamento do amor e da caridade. Eu devo ser caridoso. Isso também por um senso de justiça. Também todos querem, quando estão precisando, que outros sejam caridosos para consigo. Então isso se torna uma lei universal. Todos queremos aquela atração que nos vincula aos outros, esse amor. Então também devemos dar isso aos outros, esse amor vinculativo entre as criaturas. Se enraiza no senso da justiça enquanto máxima de lei universal, lei natural. Então aquele que é verdadeiramente justo pratica também o amor e a caridade. Por isso o capítulo é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Elas estão entranhadas. E praticando amor e caridade, a verdadeira justiça estará sendo realizada. Bem, meus irmãos, eu fico até este ponto. Espero ter contribuído no entendimento dessas questões trazidas pelo Livro dos Espíritos. Então, agradeço, é um prazer ter estado com vocês. Vamos encerrar com uma prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, os Espíritos amigos que nos guardam e nos acompanham, nós agradecemos por mais essa noite em que pudemos desfrutar dos ensinamentos que nos foram legados pela espiritualidade amiga, que tenhamos condições de cada dia mais pôr em prática as virtudes, a justiça, o amor, a caridade, a humildade, o perdão, que exerçamos a sabedoria para termos cada dia mais atitudes mais justas e uma sociedade mais justa. Que Deus abençoe a nossa semana e a cada um de nós e nossos familiares. Bons espíritos estejam conosco, hoje e sempre, assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima.